Noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje eu vou ter nossa primeiro encontro, primeira apresentação de 2026 com o Biracy de Souza Leal, meu amigo. Ele vai falar sobre o tripé rogeriano. O Biracy se apresenta, por favor, daí eu vou fazer o compartilhamento, daí você começa com a apresentação. Vamos lá, Biracy. O assunto de hoje, fui até eu que conversei com o Wagner, que eu achava muito interessante, porque esse assunto tem a ver com o grupo. Geralmente o grupo é uma reunião de pessoas, né, no caso de vocês, que têm uma certa afinidade. E essa afinidade que vocês têm, muitas vezes, esbarra numa situação psicológica ou uma situação particular de um ou do outro, que de repente começa a haver um pequeno atrito entre um e outro, e nós começamos a acreditar que esse atrito é causado por escolhas, por conceitos políticos, conceitos de futebol, conceitos de religião, tal, e na verdade não é bem assim. É isso que então a gente pode perceber quando nós conhecermos um pouquinho da psicologia mais moderna que hoje nós temos. E essa psicologia moderna eu tive conhecimento quando eu estudava matérias da área humana e tive contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, em que todo mundo acho que deve conhecer. E o Centro de Valorização da Vida, ele usava as técnicas rogerianas para o atendimento. Eu vou falar mais deles depois do CVV proximamente aqui. E foi por conta disso que eu fiquei sabendo. Eu tenho uma formação de pós-graduação em medicina homeopática, tenho 3 livros escritos a respeito de musicoterapia, que eu já apresentei a vocês uma vez, de medicina psicossomática também, que já apresentei, e atualmente estou escrevendo um outro livro que é Fatos da Vida ligados a, a aprendizados antigos que a gente tinha de conceitos religiosos, coisas desse tipo. Então, agora, além disso, eu vivo da engenharia mesmo. Eu trabalho com Wagner há mais de 20 anos. E conheço Wagner há mais de 50, né? Mais de Isso. 60, quase, por aí. Isso A aí. gente se conheceu antes do cursinho até, ou no cursinho. Então, essa é a apresentação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Tá bom. O, então, na Vamos para frente. verdade, a Posso introdução passar o slide para frente? é isso. Peraí. Então, os Wagner, assuntos que pede nós para as vamos ver pessoas é colocarem no mudo. Ah, é. Pessoal, se você puder colocar no mundo, agradeço. Seria por bom. causa do retorno, né? Boa, Bia. É. Eu esqueci. Vamos lá. Então, nós vamos falar esses assuntos. A gente percebe aqui que tem muita coisa de introdução, mas eu vou procurar ser breve nessa parte de introdução, porque é muito interessante o tripé rogeriano. Porque, na verdade, eu não vou simplesmente falar do tripé, eu pretendo dar a vocês uma dica de como usar isso no dia a dia. Não só na relação com o outro, mas também na sua relação particular de vida, quando muitas vezes a gente não consegue entender por que está passando por uma crise, por uma situação de incômodo, né? Então, podia ser o primeiro. Segue o primeiro slide. Seguinte. Pronto. Nós vivemos hoje na chamada Idade Contemporânea. E o interessante é que essa Idade Contemporânea começou em 1789 e até hoje continua sendo chamada Idade Contemporânea. Quando a gente vê as definições da Idade Contemporânea,
fala Marcos da Revolução Francesa, consolidação do capitalismo, grandes revoluções e guerras mundiais, nós estamos definindo essa idade contemporânea que começou naquela época com dados que aconteceram daquela época até hoje. É como se não tivéssemos marcado uma data e falasse, a partir de hoje nós vamos estar na idade contemporânea. E o barco continuou seguindo. Antigamente, antes da idade contemporânea, tinha a idade moderna. Então nós já ultrapassamos do modernismo. E na idade moderna, os conceitos eram bem diferentes. Pode passar o segundo slide? O próximo. Que tinha o feudalismo naquela época. E o marco que aconteceu no caso do início de acabar a Idade Média e começar a Contemporânea, na Idade Média, né? Nós estamos falando aqui. Segue mais um pouco, mais um pouco. Então, nós é, tivemos a Idade Moderna, e depois a primeira Idade Média, depois a Idade Moderna. A Idade Média durou mais de 1000 anos, a Idade Moderna durou uns 300 anos. E nós estamos há quase 250 anos da Idade Contemporânea. Quando começou a chegar por volta de 1970, aproximadamente, todo mundo deve lembrar desse período, a maioria de nós aqui presentes deve lembrar desse período, 1970, achava-se que nós estávamos numa mudança total das coisas, porque tinham acabado a Segunda Guerra Mundial há mais de 20 anos, o, o conceitos de descobertas extraordinárias da ciência, viagem à Lua, coisas assim extraordinárias estavam acontecendo. E um grupo de historiadores achou que seria muito interessante mudar-se o nome da Idade Contemporânea, talvez colocar-se Idade Contemporânea fase 2, coisas desse tipo, e a data que eles, naquela época, eles tinham localizado como data de mudança era 1950. Eles, a partir de 1950, eles tinham notado que o mundo tinha dado uma revolução. Se nós olharmos hoje, 70 anos depois de 1950, nós vamos notar que nesse período de 70 anos, a quantidade de coisas que se modificaram nesse mundo, até o nosso tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui, é uma coisa que nunca podia se imaginar ter acontecido. Entretanto, o conceito que fez com que esse grupo de historiadores pensasse em mudança de nome da Idade Contemporânea para uma Idade Contemporânea 2, por exemplo, era o fato de que outras coisas mais profundas haviam acontecido. Nessa época, tinha se descoberto, por exemplo, que o universo ele não estava em pulsação, ele estava em expansão contínua. E isso mudava todo o aspecto da ciência. Até o conceito de evolução, que se achava que era um conceito que tudo estará em evolução, portanto, nós que habitamos o planeta que está em evolução, nós estamos em evolução também. Era um conceito que era dogmático, porque não se provava pela ciência. A partir de 1950, com pesquisas espaciais e tudo mais, começaram a descobrir que não existia simplesmente a matéria palpável, que vamos chamar assim. Existia a matéria escura, que é uma matéria de subpartículas dos átomos, né? E essas subpartículas dos átomos, ela não só teoricamente descobriram, mas como através da pesquisa começaram a perceber que tinha que existir. Evidentemente que não conseguiam medir ainda o peso de uma partícula dessas, que isso aconteceu por volta de 2004, 2005. Alguns pesquisadores conseguiram descobrir isso. E conseguiram descobrir até que a velocidade da luz não é o limite da velocidade possível. Então, isso realmente é uma mudança que mudaria o conceito
idade contemporânea. E na parte que nos interessa, que é a parte da psicologia, da relação humana, dos problemas de saúde e coisas desse tipo, foi no meio da. Foi por volta de 1890 que surgiram os primeiros conceitos a respeito disso, com um trabalho realizado por Freud, que falava sobre a histeria. E esse trabalho definiu que se conseguia perfeitamente entender o porquê que as pessoas passavam por crises, que passavam por eventuais depressões e situações críticas. Só que o fato de você dar explicações para as coisas não significa que você resolveu o problema. Eu me recordo quando eu fazia atendimento em favela com homeopatia. Tinha uma senhora que eu atendia todo sábado, quando eu estava lá, ela aparecia e eu dava um remedinho homeopático para ela se livrar das dores que tinha no corpo, tudo mais. E essa senhora, evidentemente que estava fazendo tratamento em análise em hospital, tudo mais, para ver qual era a doença que tinha. E um dia ela apareceu lá toda feliz da vida e disse para mim: Olha, não vou precisar mais me tratar porque já descobri que doença eu tenho. Os médicos descobriram que eu tenho lupus. Então ela toda feliz saiu de lá, 15 dias depois ela morreu. Porque o fato de saber a doença não significa saber como lidar com a doença. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com Freud. O, a psicanálise, ela evidentemente teve um avanço extraordinário. E esse avanço extraordinário ajudou muitas pessoas a resolver os seus problemas. Mas foi exatamente quando se descobriu como abordar os problemas que se conseguiu resolvê-los, né? Então aqui nós estamos nesse slide com outras considerações da idade contemporânea, as grandes descobertas científicas e no item na área de psicologia a gente vê o chamado aqui QI, QE e QS. Se nós estamos lembrados, antigamente, quando uma pessoa ia fazer um teste de aptidão para trabalhar numa empresa, tudo mais, media-se o QI dessa pessoa. Por volta de 1980, eu fui fazer um teste e tinha o teste de QI lá, que era normal, mas tinha o teste de QE, quociente de emoção, quociente emocional. E nesse quociente emocional, eles perguntaram para mim: Você é casado? Eu falei: Não, não sou casado ainda. E portanto você tem filhos? Eu falei: Não, não tenho filhos. Ah, então infelizmente não podemos te contratar. Porque tinha-se a consciência, naquela época, de que o quociente de emocional estaria muito ligado às minhas atitudes familiares ligadas às minhas atitudes profissionais. E, de alguma forma, acreditava-se que havia uma estabilidade entre essas duas coisas. E hoje, nós temos o conhecimento de uma estudiosa na área psíquica de Londres, que escreveu inclusive um livro a respeito do quociente espiritual, que é chamado QS. E esse quociente espiritual admite algumas situações que ultrapassam o emocional. Então, de uma certa forma, se nós perguntarmos se houve evolução na idade contemporânea, na psicologia, nós vamos perceber que realmente aconteceu. Pode passar para o outro, por favor?
Então, por volta de 1970, aquilo que eu falei dos historiadores, e o interessante é que esses historiadores, eles contrataram na época uma equipe de cientistas para definir qual seria o marco efetivo que caracterizaria uma mudança em 1950. Assim como aconteceu lá na Idade Contemporânea, quando se reuniram cientistas lá e os estudiosos e definiram que a queda da Bastilha era um marco bem material, também achava-se que existiria um marco bem material que definiria em 1950 a mudança. Evidentemente que hoje, 70 anos depois, a gente percebe que aconteceram muitas coisas por volta de 1950, exatamente, que caracterizam uma mudança clara no processo. E um desses casos é principalmente uma técnica de relação interpessoal. É nesse período que surgiu também o que é chamado de visão holística das coisas. Não é só da saúde ou da pessoa, mas das coisas. A visão holística caracteriza que você não pode tratar de uma coisa ou cuidar de uma coisa sem cuidar das coisas relacionadas. Quando nós íamos no médico, antigamente, o médico, hoje ainda acontece muito disso, né? Pede uma série de exames para a gente e, baseado nesses exames, ele nos dá o remédio. No entanto, ele às vezes não pergunta para a gente por que que a gente está passando por aquilo ou como é a atitude da gente. Os conceitos holísticos levam em consideração os seus relacionamentos, a sua situação financeira, a sua situação política, econômica, social, e isso tudo influencia na saúde. Mas cada um cuidando da sua saúde dentro da sua profissão. E o médico, então, mesmo dentro da alopatia, um médico que cuida do estômago não cuida do coração. O médico que cuida do coração não cuida do problemas dentários, por exemplo. E apesar de tudo isso ter relações, eu como conhecedor dessa área, sei que tudo isso tem a ver, né? Então vamos seguir mais um quadro. Vamos seguir mais um, mais. Então, o Carl Roger, que era originariamente formado na área de psicologia, era, ele era formado como psicanalista, como era o Freud, um analista da psicologia. Ele começou seu trabalho como psicólogo numa escola. Ele era um psicólogo de alunos. E o primeiro caso que se apresentou a ele era de uma menina que se apresentava quase que todo dia muito machucada, olho roxo, muitas vezes o braço roxo, e falando com os professores lá, os professores descobriram que a mãe dessa menina batia muito nela. Então, como o Carl Roger era o psicólogo da escola, chamaram a mãe da menina e o Carl Roger foi conversar com ela e propôs a ela fazer uma série de sessões terapêuticas para ver se ela parava de bater na criança. E na sessão terapêutica, o Roger comenta que ele começou a usar uma técnica que ele tinha aprendido com uma amiga dele, que também era psicanalista, de
fazer com que o paciente, digamos assim, o cliente, entendesse o porquê que estava aquilo acontecendo. E as explicações que o Roger dava sempre à mãe era que ela era muito mais forte que a filha. Como é que ela podia bater numa criança que não tinha compreensão das coisas? Então a mãe sempre dizia, é porque ela faz as coisas erradas. Mas você precisa ter mais paciência. Ela falou, eu tenho que ter mais paciência, eu entendo isso, você tem toda a razão. E foi convencendo ela tudo que ela estava totalmente errada e realmente, depois de 2, 3 meses, mais ou menos, de terapias semanais, a mãe continuava batendo na filha. Então o Roger percebeu que ele era incapaz de resolver aquele problema. Então ele chegou para a mãe, dentro da sinceridade dele, e falou: Olha, eu usei todos os conhecimentos que eu tinha e procurei ajudá-la. Eu espero que tenha ajudado bastante a senhora, mas infelizmente não é mais possível eu trazer novos conhecimentos que possa ajudá-la. Eu agradeço muito também a sua participação em confiar em mim, mas infelizmente não consigo resolver o problema de ajudá-la, né? A mulher toda sensível agradeceu e se despediu dele. Quando abriu a porta, ela virou para o Roger e perguntou: Doutor, o senhor também cuida de relação marido e mulher? Foi aí que o Roger deu um estalo na cabeça dele, digamos, falou: Sim, volta aqui, vamos conversar um pouco. Bastou 3 sessões com essa senhora, ela parou de bater na filha. Então o problema dela não era com a filha, era com ela mesma e o marido. A partir daí, o Roger se aprofundou muito mais no assunto. E num livro chamado Tornar-se Pessoa, ele apresenta esses itens que aqui eu apresentei nesse slide. A vida é um processo, não um estado, ou seja, ele é dinâmico, né? A vida é dinâmica. É uma direção, não um destino. Então, quando você toma uma direção na vida, não significa que você vai chegar onde você quer, mas você vai caminhar para frente sempre. Devemos estar aberto à experiência. Caso contrário, não há como se modificar. Em outras palavras, um exemplo que a gente pode citar: chega alguém e fala assim, você quer experimentar esse sorvete? É muito gostoso esse sorvete. Ah, não, desse sabor eu não gosto. Mas você já experimentou? Não, não, não experimentei não. Então, dentro desse aspecto, a gente vê essa questão que ele apresentou aqui. Se você não experimenta certas coisas, você não tem possibilidade de passar a gostar ou desgostar de uma coisa sem ter experimentado. Será preconceito, né? Temos que estar dispostos a ouvir a nós mesmos. Essa é uma chave do processo do tripé rogeriano. Temos que estar dispostos a ouvir a nós mesmos. Depois eu vou dar alguns exemplos que eu tive de experiência que mostra esse. O que vai acontecer não sabemos. Por isso não devemos nos programar. Isso é uma atitude que eu passei a usar na minha vida. Nós vamos a uma reunião e sabemos o que tem que participar da reunião, tudo mais. Agora, se essa reunião requer decisões que nos envolvam, nós temos que estar preparados, mas não com as respostas para aquilo que vem aparecer. Porque sabemos lá qual resposta qual é a situação que vai ser criada no momento.
porque a vida, se ela flui, ela pode mudar a cada momento. O que vai acontecer, não sabemos. Por isso, não devemos nos programar para aquilo que não sabemos, né? Não somos infalíveis, mas somos capazes de nos corrigir. Essa é uma grande vantagem. Aceitar que não somos infalíveis. Porque se nós acharmos que somos infalíveis, quem é falível é o mundo. Então o mundo inteiro está errado e nós estaremos certos sempre. Porque nós somos infalíveis. Sou livre, mas me limito. Ou seja, eu tenho que ter a força de vontade de superar a mim mesmo em cada momento, seja qual for o sentimento. Sou livre, eu posso, se eu quero gritar, quero bater, quero ofender, eu posso, mas me limito. Me limito não porque eu estou me humilhando, eu tenho que me limitar porque eu posso estar errado. E se eu estiver errado, eu vou complicar uma situação. Seguinte, o pouco de história eu já contei. Vamos em frente. No livro Tornar-se Pessoa, que eu citei, apresenta o Roger as seguintes situações. Olha que conclusões estranhas que ele teve, que algumas são bem paradoxais. Quanto mais aceito as pessoas como elas são, mais elas se modificam. Em outras palavras, se eu não aceito uma pessoa como ela é como se o defeito dela se ressaltasse para mim. Mas se eu aceito como ela pode se modificar, porque eu vou compreendê-la e saber por que ela é daquele jeito. Todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com outras pessoas, com os nossos familiares, tudo mais, com os nossos pais, tudo, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos perceber que a facilitação que tivemos para termos uma boa relação com as pessoas foi concordar, desculpe, foi aceitar que elas são daquele jeito. Meu pai, por exemplo, era meio turrão em certas coisas, tudo mais. Mas eu o aceitava assim. A gente não deve confundir aceitar com concordar. A palavra concordar está ligado a acorde, né? Coração. Concordar é junto do coração. E aceitar não tem nada a ver com concordar. Eu posso aceitar que uma pessoa faça determinadas coisas erradas, mas eu não concordo com ela. E não concordando se aquilo é uma coisa fora de lei ou fora da minha situação moral, eu posso corrigir. Outro, quanto mais me aceito como sou, mais me modifico. Então aí nós vamos ver de novo aquilo que eu falei. Como é que eu posso me aceitar como sou se eu não sei como eu sou? Eu preciso ter uma forma de saber como eu sou. Porque sabendo como eu sou, eu posso me modificar. É muito comum, é, quando eu conversei com vários psicólogos, tudo mais, nos processos terapêuticos, e eles diziam sempre que o maior êxito no trabalho do psicólogo é quando o cliente vem a ele por conta própria, não por obrigação que alguém force ele a ir. Então, fulano fala assim: eu estou aqui porque minha mãe me mandou, ou eu estou aqui porque a minha esposa me mandou. Não vai funcionar direito. Mas eu falo: eu estou aqui porque eu tenho um problema de relação em casa e eu quero melhorar. Isso é, quanto mais me aceito como sou, eu estou me aceitando que eu tenho algum problema que eu possa
querer melhorar. Outro assunto, os fatos são amigos. Ah, eu pulei um. A experiência é para mim a suprema autoridade. É importante nós sabermos o conceito de experiência. Experiência não significa que uma substância é venenosa e pode matar e que eu vou experimentar ela para ver se é verdade, para ter certeza que ela é veneno. Porque a observação, a vivência de uma observação, dá para você ter como experiência. O caso, por exemplo, de muitas famílias que têm pessoas na família que se drogam, então a gente percebe que a droga, em muitas situações, ela causa tantos problemas para o drogado quanto para a família. E viver numa família que há um drogado, existe um viciado, tudo mais, serve como experiência para compreender que a gente poderia não querer aquilo. A experiência, para mim, é a suprema autoridade. Então, se isso é verdade, os fatos são amigos. Por pior que um fato seja, ele nos ensina alguma coisa. Aí ele concluiu: os fatos são amigos. As pessoas têm em si uma atitude construtiva. As pessoas possuem em si uma atitude construtiva. Isso significa que, se uma pessoa está numa situação e está buscando uma solução dramática, se ele encontrar uma outra situação dentro daquele fato que possa ser menos dramática e ser mais construtiva, ele vai escolher essa. Só que quando nós tomamos decisões dramáticas, fala o Roger, é porque nós não tivemos a oportunidade de conhecer situações menos agressivas. Vou citar um exemplo, eu trabalhei no CVV por um período, eu era um dos que treinava o pessoal de atendimento para fazer os atendimentos. O CVV hoje, ele tem 3.400 atendentes aproximadamente. Ele foi formado em 1962 por 5 amigos, todos na faixa de 20 anos, e que implantaram o primeiro CVV aqui em São Paulo, e depois ele foi se expandindo para o Brasil inteiro. Hoje possui mais de 180 centros e atende praticamente em todas as cidades do Brasil, porque tem um número de socorro 188 que chama de qualquer lugar gratuitamente. Na época era paga a ligação, né? Então no CVV, numa situação inicial, por volta de 1975, por aí, uma pessoa ligou para lá e falou assim: eu estou ligando para aí porque eu estava querendo pular aqui do 10º andar do prédio que eu trabalho e não tem outra solução, eu vou pular. Eu só liguei para aí porque um amigo meu pediu para eu ligar. Mas qualquer coisa que você vá me falar não vai resolver o meu problema, porque o meu problema é extremamente grave. E o atendente que estava na Rua Genebra, que era uma das centrais, falou: você não quer vir até aqui para nós conversarmos? Aí ele falou: ó, mas você não vai me convencer, eu vou aí. E o suicida em potencial foi até o local lá, que era mais ou menos perto. O prédio que ele queria pular era lá no centro da cidade. E a Rua Genebra ali no centro também. Ele foi lá e chegou lá e começou a contar o caso dele. Então, ele era um advogado da parte administrativa e tinha feito um roubo extraordinário na empresa. E tudo estava indicando que não passaria de uma semana a descoberta. E ele, pela ética que tinha, a única solução dele era saltar do 10º andar, pelo menos ele não passaria pelos problemas de
humilhação. Aí o atendente continuou conversando, ele falou, não tem outra solução, tal. Chegou-se à conclusão, ele falou, a outra solução é eu confessar o crime. E daí? Se eu confesso o crime, eu vou pagar. Isso é melhor do que você saltar do prédio? Talvez possa ser, tal, não sei o quê. Resultado, ele se entregou à polícia, cumpriu pena, fez um acordo e não se matou. Quando se implantava o CVV numa cidade, o, a diminuição de suicídios chegava a ser ligado ao número de suicídios 30%, ou seja, um terço do número que se suicidava normalmente deixava de se suicidar. E hoje o CVV continua funcionando, apesar de que o número de suicídios continua aumentando no mundo inteiro. O Brasil é o 10º país em número de suicídios por 100 mil habitantes. Um dos países que mais suicídio tem é o Japão, Estados Unidos, Rússia. Esses países, eles se suicidam, as pessoas se suicidam, geralmente jovens, na faixa de 20 a 30 anos, a maioria, se suicidam por várias razões diferentes. Isso que é interessante. Tem um país da Europa que ele deve estar entre os 20 que maior número de suicídios tem, ocorrem após os 50 anos, quando familiares deixam de se dar bem, há uma separação entre marido e mulher, e o marido, um ano depois da separação, se suicida. Então a gente percebe realmente que é uma relação que existe com o conceito de se desconhecer, ou se não perceber, ou não abrir mão do orgulho de estar certo, né? E as pessoas têm sim uma atitude construtiva. Quando você entra em contato, por exemplo, com um atendente do CVV, você acaba tendo a oportunidade de aparecer um leque de situações que lhe dá a oportunidade de escolha para que não se suicide. E a última conclusão do Roger é: o que mais me parece particular é o que é mais geral. Se num grupo, um grupo de pessoas começar a conversar entre si, aquilo que ela pensa que é mais particular dela, ela vai perceber que é mais geral. É como se falasse assim: olha, eu estou errado porque eu já pensei em matar alguém. Aí quando a gente conversa com os outros, fala, pô, todo mundo já pensou nisso, né? Então a gente vê que não é diferente. Só que ninguém sai matando todo mundo por aí, né? Então esse é o conceito que diz esse estudo, cada item desse do Roger corresponde aproximadamente a uma página do livro. Então eu só tirei a essência da coisa. Mais uma, o tripé. Nós vamos ver o tripé agora. Então uma coisa importante é o seguinte: o tripé rogeriano, como o nome diz, são três tópicos básicos para o funcionamento do processo terapêutico ou processo autoterapêutico ou do processo de relação interpessoal. Compreensão empática. Compreensão empática é compreender o outro empaticamente sem se identificar. O que significa isso? Vamos imaginar que eu fosse um terapeuta e chegasse o meu cliente e falasse para mim: olha, eu estou profundamente triste porque eu perdi meu pai hoje. Meu pai morreu. Eu estou triste. Eu não sei o que fazer para parar de chorar.
E aí o terapeuta começa a chorar junto. Aí o paciente pergunta para mim: Você está chorando por quê? Se eu falar porque perdi meu pai também, eu estaria me identificando. Então eu não estaria ajudando em nada ele, porque eu não estaria sentindo o sentimento dele, eu estaria sentindo o meu sentimento de ter perdido meu pai. Ao passo que se eu começar a chorar junto e ele perguntar para mim, poxa, mas por que você está chorando? Eu falei, porque eu sinto o seu sofrimento pela falta do seu pai. Aí ele vai me entender. Na verdade, ele vai perceber, vai me entender porque ele vai perceber que eu estou entendendo ele. Então, a compreensão empática é entender o sentimento do outro. Certa vez chegou uma pessoa para mim e disse o seguinte: Minha filha foi estrupada. Eu quero matar o cara. Eu já trouxe o revólver aqui, vou sair na rua para matar o cara. E você não vai me pedir. Eu só vim aqui só para falar para você isso, mas você não vai me pedir. O que que eu deveria fazer? Não, não faça isso, tal, não sei o que. Eu falo, faça isso mesmo, você tem razão. Eu tenho que entender, dentro da compreensão empática, o que ele está sentindo. Então eu perguntaria para ele: Você está sentindo o ódio da pessoa, né? É óbvio. Ele falou: estou sentindo ódio, sim. E você acha que a única forma de você apagar esse ódio é matando ela? É. Mas será que é isso? E se ele fosse preso? E se ele for julgado? E se ele for impedido de cometer crimes desse jeito? Se ele for punido por isso, resolveria o problema? Aí a pessoa começou a resolver tal. Rapidamente, esse papo que eu tive com a pessoa foi de 15 minutos, mais ou menos. A pessoa foi embora, o criminoso foi pego tal, e ele não matou o cara, apesar de toda a indignação que ele tinha naquele momento. Então, quando a gente comenta que muitas vezes as nossas reações estão ligadas a coisas que nós não sabemos, que nós pensamos, é exatamente aí que está a função da compreensão empática. Se tivesse alguém que nos fizesse pensar no qual seria o verdadeiro problema, nós não estaríamos cometendo crimes por aí ou suicídios. Porque o suicídio é muitas vezes aquela reação que temos de não querer matar alguém, mas nos matarmos para não continuar sofrendo aquilo que está acontecendo. O segundo item é aceitação positiva e incondicional. Esse é o problema. Se nós formos um terapeuta, nós não podemos desconfiar do outro. Nós temos que aceitar o que o outro está falando, porque senão não teremos parâmetro para ajudá-lo. Aceitar o outro, considerando que aquilo que ele está passando é natural. E sabemos com o tempo que realmente é natural. Todos podem passar por situações críticas. Então, a aceitação positiva e condicional é esse: é a, aceitar a condição que está acontecendo. Falando, não é nada disso, que isso, você não está sentindo isso, você não está, mas eu estou. Tinha um amigo meu que estava passando no viaduto do Chá, aqui em São Paulo, e um fulano resolveu, ele viu que um fulano ia pular de cima do viaduto. O viaduto do Chá era um lugar que a maioria das pessoas usavam para se suicidar. Então ele ia pular, ele correu lá e segurou a pessoa e começou a explicar para ela, tal, que o problema dela podia, ela se matando iria causar um problema muito sério para a família, que ela tinha família e com quem ia ficar a família, não ia ficar sem recursos, tudo mais. A pessoa concordou com ele, ele virou as costas, ela pulou. Porque era justamente por conta de tudo aquilo que ele tinha falado que a pessoa ia estava querendo se suicidar.
Ele não tinha conhecimento nenhum da parte empática, né? Então ele cometeu esse erro na tentativa de salvar a pessoa. E a congruência. A congruência é mais complicado porque a congruência está ligado a você ser confiável. Muitas vezes nós ouvimos falar que, inclusive em códigos de ética de psicólogos, os mais antigos, dizia que o psicólogo não deve tratar de parentes ou amigos, porque o resultado pode não ser bom, pode não ajudar a resolver o problema do paciente. E por quê? Porque os parentes e amigos geralmente nos conhecem. Então vamos imaginar que a gente seja uma pessoa de mau caráter, mal educada, tudo mais. E durante uma terapia a gente chega e falou: você não acha que a gente deve ser boa, uma pessoa aceitável, tal, uma pessoa positiva? Você não acha que deveríamos ser assim? Aí o fulano vai olhar para a gente e falou assim: ah, mas você não é assim, como é que você quer que eu seja assim? Então não há uma congruência na minha atitude com a minha realidade. Quando eu fiz faculdade de musicoterapia, tinha um professor que era um psiquiatra. Ele tinha mais ou menos 1,60 m de altura, franzino. Ele era uruguaio, formado na faculdade de medicina do Uruguai e tinha como desenvolvimento do processo profissional dele aulas de compreensão empática rogeriana. Então ele usava isso, apesar de o psiquiatra estar muito mais ligado ao conceito científico de doença do que propriamente do sentido prático. E ele, a gente, os alunos lá, todos brincalhões, tudo ligava para ele e falava: professor, mas o senhor trabalha onde? O senhor só dá aula para a gente aqui? Ele falou: não, eu sou o chefe da psiquiatria de Itacoaxetuba, do presídio de, psiqui- de doentes psíquicos lá. Falaram: pô, professor, mas eles são todos criminosos. Ah, todos eles mataram alguém, por isso estão presos lá. E o que o senhor faz lá? Aí eu tenho que fazer avaliação toda semana, todo mês, pelo menos uma avaliação de cada um, todo mês. Então ele passava no hospital horas avaliando. E aí o pessoal: professor, mas tem todo tipo de assassino lá? Tem. São todos psicopatas, né? A maioria. Falou: poxa vida, professor. E como é que acontece? O senhor entra na cela do, do criminoso? Falou: eu tenho que entrar, né? Para como é que eu vou fazer a entrevista? Aí, então fica um guarda do lado do senhor? Não, sozinho. Pô, e o senhor não tem medo de que um pegue o senhor lá e mate o senhor? Falou: claro que eu tenho medo. E, aliás, essa pergunta eles perguntam para mim sempre: você não tem medo de que eu te mate? Falou: e o que o senhor fala? Falou que sim, congruência. A técnica funciona. Tem que ter fé naquilo que você faz. Porque se você não tiver fé naquilo que você faz, você não vai fazer aquilo. É como se o engenheiro não acreditasse nas fórmulas de concreto, as fórmulas de ferro, fórmulas de cálculo que aprendeu na faculdade e não confiasse, não vai conseguir construir uma ponte, um viaduto, um edifício. Tem que ter uma congruência e uma aceitação. Então, essa congruência que ele falava estava ligada ao tripé rogeriano, né? Então, ele, para praticar a, o processo terapêutico dele, ele tinha que ter congruência, ter aceitação, ele aceitava aquilo
e compreensão empática. E, por outro lado, isso se revestia porque era como se fosse um espelho, por causa da compreensão empática, que seria o espelho. Então, assim como ele compreende o criminoso sendo um criminoso, o criminoso aceitava ele como sendo um terapeuta que estaria ali para ajudar também. Então, essa é a formação do pilar do tripé rogeriano, os três pontos. Mais uma. As áreas de aplicação. Hoje, o tripé rogeriano ele é utilizado mesmo os terapeutas mais ortodoxos usam em certas situações o tripé rogeriano no conceito de atendimento terapêutico. E atendimento correlato que eu coloquei aqui, às vezes em entrevista de emprego. O tripé rogeriano é um instrumento de socorro e assistência psicológica. Então, com os nossos filhos, vocês podem treinar, treina um pouquinho, tenta entender. Então, o tripé rogeriano é aquela história, pô, eu tô bravo, tá? Você está bravo ou está ansioso? Porque às vezes bravo e ansioso é diferente. Quem olha pode ter uma visão, não, não é ansioso, não. Eu estou apressado, apressado. E tem uma razão, essa pressa tem sim. E no momento que a pessoa percebe o que está sentindo, de alguma forma ela se acalma. É interessante isso. A gente percebe isso naturalmente. Se ela não se acalmar, é porque você não acertou o sentimento. No atendimento, desde 1962, o CVV aplica essa técnica. E no relacionamento de situações críticas, às vezes com familiares, com amigos, com colegas. O amigo geralmente é aquela pessoa que, de alguma forma, tem uma compreensão empática da gente. Tem alguma situação, falar, você tá fulo da vida, né? Poxa vida, tal, não sei o que, isso é, tô mesmo, tal, não sei o que. Pô, é difícil resolver certos problemas, né? Porque quem resolve o problema não é o terapeuta, é o próprio assistido. Quem resolve o problema de não se suicidar não é o atendente, é o suicídio em potencial. E se a população que sofreu o atendimento diminuiu e não se suicidou, tão grande é uma prova de que o processo funciona. Aliás, tem uma coisa interessante: a maioria dos atendentes hoje foram pacientes antes no CVV. Então, a maioria das pessoas que se tornam atendentes fazem um curso. É um curso um pouco rigoroso, porque afinal de contas vai lidar com vida de pessoas. E nesse curso, ela geralmente, 50% acaba sendo aprovado e passam a atender. O problema todo nosso é que nós gostamos de falar muito e ouvir pouco. Quando alguém chega para a gente e fala assim: Olha, eu ontem sofri um acidente. Ah, você tem que te contar também um acidente que eu sofri o ano passado, ou minha vizinha sofreu, que não sei o quê, e a gente sempre vai contar alguma coisa, porque a gente gosta de se comunicar. No entanto, a gente não gosta muito de ouvir. Então, eu estou à disposição para ouvir agora. Legal. Muito bom, Vira. Muito bem. Ok. Pessoal, vamos lá. Vocês tem alguma pergunta a fazer, algum comentário? E, geralmente esse assunto carece de uma reflexão, né? É. Porque Eu perguntar uma coisa, Birati. pode. Vamos lá, Nela.
Lagoa. Iraci, você comentou alguma coisa naquela parte que você falou da matéria escura, né? Que a Sim, ciência não explica e que a ciência estaria mudando por causa da não conseguir explicar a matéria escura. Não é que a ciência muda, eu não sei, eu quero que você comente. A impressão que eu tenho é que a ciência, ela não tem a verdade. A ciência tem a melhor explicação possível naquele momento com aqueles dados. isso. Pode ser É, que ela tenha até uma outra que mude. teoria. Mas as leis, algumas leis que você comentou também, ah, elas não mudam, o Biraci. A hipotenusa, o quadrado é igual ao quadrado dos catetos desde o Sócrates até agora. Só que você está Ah, citando uma ciência exata. A gente está falando da ciência geral, por exemplo, astronomia, por exemplo. então, mas mesmo a astronomia, a medicina, todo você vê esse progresso imenso de 1950 para cá, são coisas que com que ferramentas? Com ferramentas da ciência, com Sim, experimento, sim. com Eu vou fazer um estatística. comentário. Eu tenho um livro chamado Ciência e Religião, né? Ah, E, então, eu vou dar três comentários a respeito para você ver que interessante. tá. Em 1840, aproximadamente, 1840, o grande desenvolvimento científico ocorria na França. E naquela época, a astronomia tinha sofrido alguns avanços por conta de invenções de telescópios, lunetas e outras coisas mais. Tá. E o chefe do Mundial da Astronomia era um francês, e ele, através dos cálculos avançados que fizeram e do conhecimento novo, descobriu que um planeta em órbita muitas vezes tinha sua órbita alterada por conta de aproximação de outros planetas. E outros planetas. Então, além do, do Urano, deveria existir um outro planeta, Sim, porque a órbita do Urano estava esquisita, né? Não tá. estava correndo. E antes, e entre o Sol e Mercúrio, também deveria existir um outro planeta. Então, uma carta, um atlas astronômico da época, quando morreu esse cientista aí, é, já tinham descoberto o Netuno, já tinham descoberto o planeta Netuno. Realmente, então estava certo o planeta Netuno. E por conta disso, colocaram um outro planeta entre Mercúrio e o Sol, que é o. Então, mas as ah, duas coisas têm explicação científica, né? Mercúrio é por causa da teoria da relatividade, que altera a mas órbita. não foi aí que tá, isso. Eu estou notando que você é muito estudioso também. Mas Não, deixa eu te não. contar. Mas não é por isso, não. É. Porque próximo do Sol, a densidade da matéria escura é muito maior, porque a matéria escura sofre a atração do Sol também. E ela, ainda que não seja de átomos, ela provoca um retardamento da órbita de Mercúrio. E isso Eu- é uma descoberta moderna. Ok. Outra coisa que aconteceu é a gente, por exemplo, achava que o universo era pulsante. Se ele não é pulsante, ele é só expansivo em aceleração, então a lei é evolução, ele está sempre evoluindo. Ele não estaria, se ele tivesse contraindo e evoluindo, ele estaria pulsante. Então a lei da evolução não serviria totalmente, ela serviria parcialmente. Então agora tudo isso é teoria, né? Porque realmente Então, quando tudo é isso é provado vira ciência, lei, né? né? É Vira lei. ciência. Eles têm essa explicação por enquanto. Pode ser que surja uma Tá. outra, mas Não, por enquanto não, é essa. mas tem algumas que viraram lei, né? Aí que tá. Tem algumas que viraram Ok. lei. A teoria de que a velocidade da luz é 360, 300 mil quilômetros por segundo
Não, então, tem hipóteses de que ela possa ser maior, mas não tem nenhuma comprovação. Até o momento, Mas vale. mudaram, deixou de ser teoria, passou a ser lei. A velocidade da luz é 300 mil Vamos, quilômetros por segundo aonde? No espaço, não é no No vácuo. vácuo. É isso. Porque tem agora matéria escura no vácuo. vamos, vamos, Tá? Só por vamos dar isso. a Obrigado. oportunidade. Vou dar a Entendi. oportunidade para mais alguém, se tiver alguma pergunta a mais. Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Bom, ah, na semana que vem nós vamos ter uma outra apresentação, mas eu não sei. Podemos encerrar aqui a discussão dessa apresentação? Carlos? Fazer compressão empática? Pode sim. Ah, mas espera aí, Ok. espera aí. Pela minha Ah, tendência de contar a minha história, eu não queria que terminasse ainda. É então verdade. fala. Não, Fala. não, é brincadeira, mas é Tá bom. verdade. A gente sempre tem uma história para contar, né? É Quer dizer, verdade. Verdade. basta a gente ter confiança no momento que a gente quer logo pôr para fora, né? Não importa que eu tô lá para ouvir, né? Não, é brincadeira só para mostrar que você tem Tá razão. certo. Tá ok. O modelo rogeriano é correto. Ok. Bom, na semana que vem, nós vamos. Ah, Roberto, vamos lá, Roberto. Assim, eu achei muito legal a tua apresentação, muito interessante. Você é engenheiro, né? Engenheiro, É engenheiro, fisioterapeuta, é médico e terapeuta, ele é homeopata. Eu múltiplo. só, é uma questão. Astrônomo. Por exemplo, nessa questão de psicologia, a psicologia não é uma ciência exata. Por exemplo, esse tripé ou outras coisas que tais, não pode falhar? Não, o tripé é uma técnica utilizada hoje e pode falhar. Tanto é que ela é estatística, né? Pode. É só estatística, né? Mas o resultado dela, desde 1960, 70 até hoje, o que salvou de vidas, por exemplo, não só na CVV, mas em outros casos, é extraordinário e salvou relações interpessoais de forma incrível. Sempre usando essa técnica do tripé rogeriano. É porque ele é muito fácil, né? Ouvir e entender empaticamente a pessoa. Só que para isso você tem que ter uma reforma íntima, porque se você não for confiável, ninguém vem falar com você. Ô, que isso? É verdade. Não, é isso aí. Obrigado. Não, era só esse comentário. Obrigado. E olha, pô, eu vi que você é um cara que extraordinário, né? Você bem que poderia fazer uma apresentação sobre física quântica. Eu percebi que você conhece isso, é um Não, assunto que vamos. deixa todo curioso. Vamos Não sei lá. se todo mundo, eu Então, pelo menos Mate, fico Tem uma frase que Você eu profundamente. tem gosto muito que interesse. fala assim: menos, Tá menos, bom. menos. Ok. Arthur, vamos lá. tá mudo. Tá sem som, Arthur. Em verdade, eu queria comentar que, assim, que a gente está falando de física, de astronomia, de física. Na verdade, também existem teorias não comprovadas que apenas tentam explicar um fenômeno observado. Então, no fundo, é tudo observação, né? Quer dizer, a gente sabe que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros, ou quase isso, 300 mil quilômetros por segundo, mas quantos de nós já ouvimos a expressão inflação, né? No processo de expansão do universo, a inflação levou a velocidades muito superiores da luz. Então, assim, teoricamente a velocidade da luz é a máxima, mas não é, Não, porque já tem não é mais. explicam de outra maneira, né? Então, assim, eu acho que tudo, seja psicologia, seja ciência, seja medicina, tudo, na verdade, depende de explicações ou de teorias que tentam explicar tudo que é observado.
mas nem tudo consegue ser observado. É verdade. Né? Quer dizer, tem muita coisa que são conjecturas da mente humana. Exatamente. Por isso é chamado teoria. Quando consegue provar uma teoria, ainda que seja um pedacinho dela, passa a se chamar lei. Lei da gravitação universal, lei Perfeito. da Uhum, uhum. gravidade e tal, passa a ser chamado de lei. Se não, continua Sim. chamando teoria. A teoria do Einstein é até hoje a teoria, né? Mais de 100 anos. Ainda é. É, Exato. E a muita coisa ele teoria errou, da né? Muita coisa ele relatividade. errou. É. Roberto, Oh, desculpa, é que me lembrei de uma outra coisa, eu não sei se ouvi direito, mas você falou alguma coisa de retorno no tempo, não exatamente dentro da. Isso. Você falou durante a tua palestra. Explica um pouco para nós o que é esse negócio de retorno no tempo. É o seguinte. O universo hoje ele é definido na teoria universal que ele é um universo plano, ou seja, ele pode ter suas ondulações, mas é um universo que não, ele não é fechado. Se ele não é fechado, tudo que você caminha para um lado, você não consegue voltar no início. Há 3 meses atrás, um cientista americano desenvolveu um conceito e uma teoria também em que o tempo tem 3 dimensões, não é um só, como a gente imagina. Tem 3 dimensões. E com essa teoria dele, ele consegue fechar a lei de Einstein sem aqueles fatores de aproximação que o Einstein usava. Então está se estudando isso. E ele explica direitinho. Eu não entrei em detalhes porque não achei fonte para isso. Mas o tempo também tem 3 dimensões. Só que não se consegue voltar para trás. Evidentemente, para isso a gente é muito bom, para a gente não ficar com a cabeça quente quando a gente fala assim, pô, eu gostaria de refazer. Não, faz daqui para frente, não tenta voltar para trás, ficar remoendo coisas do passado que não vai modificar. Você pode modificar daqui para frente, porque o tempo não volta. Isso é bom para a vida da gente, esse conhecimento. Agora, entrar no detalhe, infelizmente, é muito difícil. Talvez não tenhamos compreensão para isso. Bira, teria alguma pergunta mais relacionada? Roberto, tem algum comentário mais? Não. Bira, quem foi que implantou, desenvolveu o CVV? E como é O que, CVV e quando foi? foi formado por 5 amigos. O Jacques André Conchon, que era meu amigo também. A Valentim Lorenzetti, que era um escritor da Folha de São Paulo. O Antônio Coutinho. O Flávio Focassi e mais um outro que eu não me recordo o nome. O Aham, André Conchon, que foi o cabeça disso, ele tinha 20 anos na época e ele desenvolveu o CVV baseado num conceito que ele aprendeu na Inglaterra quando ele esteve lá, que era um pastor que tinha aplicado o CVV lá em Londres. E ele uhum, trouxe para cá isso, depois ele ficou muito amigo do fulano, fulano veio para cá várias vezes, legal, e que não tem nada a ver com religião, tanto é que o o Jacques era espírita e o outro era um pastor inglês lá. legal, muito bom. Ok, bom, então, eu não sei, acho que tem mais alguma pergunta, algum Eu queria fazer um comentário? comentário, eu queria fazer um Então comentário. vai, Ivan, Essa, vamos lá. essa coisa assim dessa intervenção do Roberto Machello, o fato de as ciências serem estatísticas não as invalida como ciência, né? Não, Por exemplo, a física quântica é toda baseada em estatística. Além exato. do mais, por exemplo, uma época no metrô de São Paulo a gente começou a estudar essa coisa de suicídio e isso virou inclusive um manual de construção de estação. A gente sabe uma série de coisas sobre isso. Por exemplo, o nível de iluminamento da estação tem a ver com a diminuição, o uso de cores quentes, o uso de cores frias e assim por diante. Lógico que isso é uma coisa estatística. Por exemplo, se você seguir o manual anti-suicídio, não significa que nunca ninguém vai se suicidar naquela estação.
Mas se você conseguir salvar uma vida usando esse manual, qual é o custo Sim, de uma vida, né? Quanto exatamente. vale uma vida? Então, assim, o fato de você, aplicando esse tripé, se você salvar uma vida num ano, está mais do que pago toda a teoria, né? Então, o fato de ser uma coisa estatística não invalida em nada, ao contrário. Eu acho que aí torna mais ciência ainda. Esse é meu É, comentário, eu queria é ouvir que o no Biratuba. caso do CVV, a quantidade é absurda de pessoas que são salvas, né? É claro. Mas se tiver descoberto que tem um elementozinho que melhore, vamos usá-lo, é claro. É isso mesmo, está Lógico, correto o raciocínio. perfeito. Oi, Muito bom, bom, você está certo, concordo com você plenamente. legal. Bem, pessoal, então eu vou agora, na semana que vem, nós vamos ter uma apresentação do Carlo Bavagnoli, que é sobre a Rota do Âmbar. Carlo, você podia dar uma rápida para a gente? Como é que vai ser Vamos lá. semana que vem? Bom, primeiro, excelente apresentação do Bira, hein? E eu vou começar falando de âmbar, o que vem a ser o âmbar, o que vem a ser a rota do âmbar em momentos distintos da humanidade. Primeiro, orientada por um comércio terrestre, depois orientada por um comércio marítimo. E vamos discutir 3 países que são atravessados pela rota do âmbar, 3 países pequenininhos, cada um com suas peculiaridades e que viveram um destino particular até o século XVIII. E a partir daí eles tiveram praticamente um destino conjunto, sendo que eles continuam basicamente diferentes, né? Tem linguagem, falam línguas diferentes, têm religiões diferentes, têm costumes diferentes e tem algumas peculiaridades que justificam a visita. Estônia, Letônia, Lituânia. É Muito bom. isso. Ok. O Bem, Wagner, diga. vocês sabem quantos fazem parte do grupo de vocês? São cento e... Tem 109. mais de 100. É, 109 você, pessoas, isso. é só que você já sabe da história, não conta. É, É. vocês já ouviram falar de um escritor português? Foi o primeiro escritor português, 1830 por aí, a viver às custas só da escrita, da poesia, dos romances. Que o primeiro Não. chama-se Camilo Castelo Branco. Opa, isso é conhecido. Camilo Castelo Branco, é conhecido, né? E quando o Famoso Camilo Castelo perdicão. Branco estava no fim da vida dele, ele ficou cego. Uhum. E na meditação de estar sozinho no hospital, ele chegou à conclusão que tinha mais de 100 amigos. Tanto é que ele escreveu uma poesia falando sobre amigos. E um dia apareceu um amigo dele para visitá-lo. E ele conversando com o amigo disse a ele: Você sabe por que os outros não vêm aqui não vêm te visitar? Porque você não pode vê-los. E eles falam: Para que ir visitá-los se ele está cego e não pode nos ver? E aí o Camilo Castelo Branco escreveu na poesia dele que 109, coincidência do número do É, site de vocês, que cento e é. nove impávidos marotos, os 109 amigos dele. Muito bom. Legal. Ok, coincidência, né? Legal. Bom, ok. Bom, Bira, muito obrigado. Legal. Pode que? Excelente. Legal sua apresentação. Muito bom no pontapé inicial desse ano aqui. E vamos, então, aguardamos a do Carlo na próxima semana. Bom, e temos muita coisa ainda acontecendo. Queria falar para vocês que nós estou fazendo a programação do ano. Enfim, se tiver o Otávio que está aqui, faz tempo que estão tentando convencê-lo, ele sempre escapa. Enfim, Uhum. quem topar dar um apoio aqui, fazer uma apresentação, vai ser bem-vindo. Rui, a gente já marcou duas, né? Suas, né? Vai ser Isso. ótimo. Legal. Então é isso aí, tá bom? Ivan tem um monte de apresentação, então vamos Uhum. agitar. Aqui, enfim,
Agradeço a participação de todo mundo, o pessoal novo, a Bia, a Paula, que estão aqui. Legal. Bem, até semana que vem. Diga, Wagner, fala, Otávio. eu só queria Fala. fazer uma pequena observação. Eu entrei atrasado de 1 hora na palestra porque eu me confundi com o Sim, fuso horário. Foi uma tá confusão bom. do fuso horário, que não se Você espera. está no Brasil ou Ou não? foi isso, ou foi que a temperatura ontem aqui estava menos 29 graus Celsius. Ah, Quer que dizer, ótimo. daí com qualquer forma. Que Então, agradável. ia trazer por causa disso. Eu não sei Ô, se menos Wagner, 29 é pior ou melhor que 40 que está aí no Brasil. Mas... você podia passar o PowerPoint para eles, né? Pode divulgar o PowerPoint. Wagner, Diga. pode divulgar o PowerPoint para eles, para quem não entende. Sim, eu passo lá, sem dúvida. Tá. Mas vamos voltar. Otávio, você estava falando alguma coisa? Diga aí. Não, já que eu terminei. Eu queria chegar Tá na bom. temperatura que está lá fora. Aí não preciso falar mais nada. Tá bom. Ok, tá legal. Ok. Você está vindo para São Paulo, não está? Eu fiz a semana que vem, mais ou Tá menos, bom. por volta do dia Tá 30, ótimo. tá? Eu vou estar Legal. aí. Muito bom. Ok. Pessoal, até a semana que vem. Legal. Legal ver bastante gente. Obrigado, boa Terça-feira, noite que a é todos. diferente, deu Beijo, certo. Mira. Muito Obrigado. bom. Boa Boa noite, noite, parabéns.